Olá, senhoras e senhores, estamos em Santa Teresa, terra de Augusto Husk, no dia 27 de setembro de 2024. E você está aqui sintonizado no Pode Crer, seu podcast de política do Espírito Santo. Agradecimentos às pessoas que se inscreveram no canal, aqueles que curtiram o nosso conteúdo, muito obrigado pela sua audiência. E você que é novo por aqui, aproveite, se inscreve, compartilha. Aí não esquece de acionar o sininho das notificações, beleza? E para você que quer produzir um conteúdo em formato de podcast, a dica está aqui. Estúdio Pontes, beleza? Roda a vinheta. Pode crer, a verdade se revela. Pode crer, em conversas bem diretas. Pode crer, Santa Teresa precisa saber. Pode crer, que ela que tem o poder. Quero agradecer também as 15.000 visualizações em apenas 2 meses. 15.000 visualizações, 78 comentários, 678 curtidas no canal do YouTube do Pode Crer. Muito obrigado pela sua audiência. Já está aqui conosco ele, que é formado em Geografia e Direito e é especialista em gestão ambiental. Ele que é professor e vereador pelo município de Santa Teresa, já está aqui conosco, Renato Costa. Satisfação, sei. Satisfação, Renato. Bacana. Estamos aqui no Pode Crer. Como é de praxe, a gente pergunta sobre a pessoa, a relação com a cidade. Você é daqui mesmo, né, Renato? Conta um pouco essa história. Sim, teresense. Na verdade, Seixas, eu, desde criança, a felicidade que eu tive como uma referência de estudar na escola, quando era pública, né, na Escola Santa Catarina, que eu tenho muito apreço, andando pelas ruas da cidade, aprendendo sobre a vida e obra de Augusto Husk, aqui no Pode Crer a imagem, isso é muito relevante para nós teresenses. Verdade. E por essas terras que nós fomos aprendendo, fomos estudando, né, numa época muito diferente da atual, né, mas uma época que também tenho orgulho em passar para os jovens de hoje em dia, porque nós não tínhamos essa tecnologia que temos, mas saboreávamos os livros com conhecimento, né? A informação para nós era processada de um jeito que nós temos que compartilhar isso com os nossos jovens hoje cibernéticos, né? Então fomos aprendendo e fomos vivenciando aquilo que Santa Teresa de fato tem e é para o mundo. Santa Teresa, ela é construída para o mundo. Sim. E é uma satisfação muito grande e tenho certeza que os teresenses, por natureza, há de convir que realmente isso tem relevância no nosso município. A cidade de Santa Teresa, Renato, ela nunca a cada dia que eu olho para ela de cima, né, sobre as suas potencialidades, suas características únicas, ela vai ficando muito mais bonita, ela vai ficando muito mais interessante. Cada vez que eu descubro Santa Teresa, eu fico na certeza de que cada vez que eu descubro, sei menos sobre Santa Teresa, porque é muito o que se tem para descobrir, né? Você me permite que eu faça uma análise sobre Santa Teresa, eu fico impressionado com os potenciais, sabe? Em todos os aspectos. O potencial, por exemplo, o bem intangível, né? Aqui é a terra de Augusto Husk, Jesus. Quantos milhares de universitários não estão hoje no mundo debruçados sobre os artigos de Augusto Husk, gente? Um gigante da ecologia mundial, né? Citado nas maiores revistas do mundo. Grandes homens do mundo vieram a Santa Teresa atrás de conhecer a obra de Husk, né? Temos aqui Virginia Tamanini, um outro ícone da cultura capixaba, assim como Husk, cultura capixaba, aqui de Santa Teresa, né? Os patrimônios naturais me impressionam, sabe?
é, uma das 25 maravilhas do Espírito Santo, que tem 78 municípios, é o mirante do Tabocas e Canaã. Mas tem outras coisas lindas, como a Pedra Paulista, a Pedra da Onça, né? É muito incrível esse grande potencial de selvagem, de cachoeira, né? E, além disso, tem uma gastronomia pulsante, legítima, criativa. Depois tem a Rua do Lazer, que é um dos maiores conjuntos arquitetônicos de arquitetura italiana no Espírito Santo, né? Dá para explorar isso, os casarões. Além disso, temos ainda a história para explorar. Temos tanta coisa para explorar e eu vejo que os prefeitos, submissos aos governadores e os políticos, vendem barato, vendem por uma ninharia esse diamante. Que percepção você tem, assim, de Santa Evandro, Teresa? a minha percepção é que Santa Teresa é o tesouro que precisa ser lapidado, né? Não desconstruindo aqui a opinião, porque eu acho que tem que ser democrático. Sim, Cada um tem uma opinião verdade. de achar que o que é mais belo, Uhum. qual é a potencialidade, onde estão as potencialidades, né? Enquanto uma pessoa vê, por exemplo, o charme da Rua do Lazer, o outro vê na periferia, nos bairros, que tem muita coisa a ser lapidada. Verdade. É muito interessante a gente reconstruir esse conceito de que dos bairros para a sede nós poderíamos trazer muito mais riqueza, muito mais estrutura, muito mais cultura, né? E contribuir para esses espaços onde hoje tem essas referências. Então não é aqui desfazer nem de um espaço A ou espaço B, mas porque Santa Teresa realmente tem. Nós temos jovens hoje com talento, potencial, uma terra de bons músicos, artistas, poetas, né, escritores. No entanto, isso precisa ser trabalhado aonde se projeta a sociedade. E essa sociedade ela é projetada lá no ambiente escolar. É preciso trabalhar isso com a criançada, a reproduzir isso. Muitas vezes, uma pessoa que mora a poucos metros, por exemplo, do Museu de Biologia, professor Melo Leitão, faço questão de assim chamar, não conhece como um morador da cidade de Tóquio, no Japão, conhece. Então, assim, Santa Teresa ela é uma cidade globalizada, mas ela precisa globalizar ainda mais essa cultura de nós garimparmos e muitas vezes vender o produto como ele verdadeiramente é, né? Não maquiar nenhum tipo de informação ou de potencialidade, porque Santa Teresa deve ser avançada de uma forma com uma solidez muito maior, mas antes disso é preciso compreender para o próprio teresense que Santa Teresa é esse tesouro. Não adianta eu falar de turismo se eu não dou valor ao produto que aqui eu tenho. Não adianta falar de turismo se eu não valorizo quem é da terra. Não adianta falar do turismo se eu não tenho hoje uma estrutura, por exemplo, das estradas de interior, onde tem o produto, onde tem a vivência, onde tem aquilo que vai ser repercutido na própria municipalidade. Então eu vejo que tesouro, que é o difícil, nós já somos, mas nós precisamos aprender a lapidar, e isso é com a ajuda da própria população e a população acreditar que isso é possível. Que bacana, é isso mesmo. Muito boa explicação. Santa Teresa é tudo isso que a gente falou, tem essas potencialidades que você acabou de afirmar, mas nós temos uns problemas crônicos, eu vou citar alguns aqui, eu gostaria de falar qual é a dificuldade, de perguntar para você qual a dificuldade que você vê para a resolução desses problemas, onde está realmente o gargalo. Porque nós temos problemas crônicos, por exemplo, os casarões estão sendo destruídos pelo trânsito pesado. Tem falta de investimento na disposição dos resíduos sólidos, né? Hoje nós amargamos ainda uma cidade que tem lixão a céu aberto, isso é uma vergonha. Isso é uma cidade turística, né?
A cidade passa hoje por uma descaracterização de suas festas tradicionais. Isso acontece sem uma participação popular, sabe? Então, também temos dois parques municipais que tínhamos, dois parques municipais. O Parque Municipal São Lourenço, né, o Vale de Loureiro, e o Parque Municipal Augusto Rusque. Os dois não existem, né? Não existem. E o Museu de Biologia Melo Leitão, que teve o seu CNPJ extinto pelo IMA, e temos esses problemas aí. Por que os gestores executivos não conseguem avançar? Onde é que está o gargalo aí? Um dos pilares, Seixas, que incomoda muito, e isso se repete, eu vejo muito isso repetindo gestão a gestão, que é o comportamento político em relação àquilo que é precioso na política, que é o agregar e não segregar. Nós precisamos sempre agregar valores, dialogar, independentemente aí das condições que estão no município. Cada momento tem uma condição política, tem um momento político que é muito diferente do outro, né, que é cíclico. As cadeiras são cíclicas, no entanto, eu vejo muita vaidade, muitas vezes, de sentar na mesa para dialogar e dar valor às ideias, porque muitas vezes um representante, eu falo isso pela Casa de Leis, você tem hoje 11 vereadores que são 11 realidades que representam todas as comunidades do município. Muitas vezes o vereador, ele adquire, por exemplo, uma verba, uma emenda, uma busca, um diálogo, uma bandeira que tem que ser abraçada. E aí a dificuldade, muitas vezes, daquele que tem uma caneta que vai executar, muitas vezes, é a dificuldade de agregar, de corresponder que todo vereador representa a população, a toda a população. Então, é preciso ser ouvido, né? E o vereador tem essa contribuição, tem esse dever de fiscalizar. Então, assim, há uma cultura que ela é disseminada em nosso município que precisa ter uma ruptura de alguns conceitos para a gente avançar além dos muros do município. Não é? Porque recurso é uma falsa ideia de que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil é rico. O Brasil tem dinheiro, sim, em todos os setores. O que é preciso é essa articulação e de ouvir e respeitar, que ouvir todo representante e toda a comunidade, né, independente dos seus atores, é a palavra-chave para resolver o gargalo de muitas questões. Até mesmo para a sociedade saber quais são as dificuldades para se implantar um projeto. Porque é preciso ter pé no chão, né? A princípio, para poder buscar e juntar força e conquistar aquilo que é preciso conquistar. Claro que isso vai agregar, vai agradar e também desagradar, mas o bem comum que tem que estar em evidência sempre, né? Pois é, você frisou aí várias vezes a palavra ouvir, né? Ouvir. Que a mim, é uma opinião minha, né? Que o nosso gestor tem dificuldade de ouvir. Para mim, ele é um autocrata, né? Um homem centralizador, que tem dificuldades de ouvir pessoas que estão do lado dele, né? Então, ele se preocupa muito com o que os outros pensam dele, né? Com o que os outros pensam dele. Então, e depois, isso acaba... Ele olha a administração com os olhos do coração, né? Muito afetado. Tudo importa. Ele mistura a administração com a pessoa dele, usa a máquina. Pô, isso já não era mais para a gente estar nem falando isso, né, cara? De usar a máquina em benefício próprio, né? Então, essas coisas amargam, né? Chocam muitas pessoas, como eu, por exemplo, assim, já nem pensei que existisse mais gestor com tanta força bruta, né? Sabendo que está
passando por cima das leis, desobedecendo às leis, mas mesmo assim continua, não vai dar nada não, sabe, essa coisa, e me assusta isso, sinceramente, Cosme. Então, Cosme, é isso. Então você acha que é o seguinte, que o que falta é ouvir e debater, né? Levar para a Exato. Câmara. Todo debate, Seixas, ele é salutar, ele é algo saudável dentro da democracia. O debate, o diálogo, né, a persistência. Eu só acho que no legislativo, o perfil do político, ele não é que ele pode ser, ele deve ser por natureza, esse perfil questionador. Questionador. Né? E os projetos, é claro que o vereador também, ele é limitado, nem todo, eu não posso fazer um projeto que entre dentro da competência do executivo, como por exemplo, que vá alterar ou ferir o orçamento. Então a população muitas vezes ela não tem essa compreensão. Sim. Mas é notório também que é responsabilidade dos gestores, do representante político em sempre informar, como por exemplo, eu fiz um projeto de lei que isenta o IPTU para família onde tenha membro com doença grave, que seria uma forma de poder, né, valorizar ou suavizar, apesar que é um projeto, lógico, que não vai resolver, porque é obrigação do poder público, obviamente, a dar condição de saúde, como por exemplo, a essas famílias, é claro, mas é uma forma também de visualizar, porque de imposto nós pagamos de forma exacerbada, de forma exagerada. Então, outro projeto que eu fiz também, que proíbe a prefeitura a fazer solenidade em obra inacabada. Porque em ano eleitoral é uma novela, a preocupação muitas vezes do gestor em inaugurar a obra, fazer festas e tal, isso não é interesse para a sociedade. A sociedade não está interessada nisso, ela precisa usar dos espaços e que esses espaços sejam de forma adequada. Outro projeto que está tramitando também, que obriga a municipalidade a colocar na placa, né, da obra o motivo do atraso, porque esse dinheiro é público, seja ele que vem pelo Estado, ou seja ele de recurso próprio. E a data também que está iniciando. Exato, e aí, né, como a lei descreve. Inúmeros requerimentos. Por exemplo, tem uma placa ali em frente à Emilinha que não diz, já a placa está lá com quase um ano e não diz quando é que a obra foi iniciada. Exatamente. Somente com prazo de 300 dias. Verificando essa prática, que ao longo dos anos e anos, não estou falando apenas de uma questão atual, e que sirva também para o próximo gestor também esse cuidado, esse zelo, que é uma forma transparente para a população. Né? E que a população perceba que é preciso cada vez mais. Ninguém é detentor da cadeira. Né? Nós somos, no Legislativo, 11 vereadores com essa capacidade e a obrigatoriedade de elaborar essas leis, de aprovar as leis, né? Quando que no passado, por exemplo, logo no início, eu particularmente, de forma consciente, que eu me posicionei contrário à construção, na maneira como foi construído o Código de Ética do servidor, e naquele momento vários itens lá não eram favoráveis ao servidor, mas que antes precisava trabalhar toda a questão da ambiência do servidor, trabalhar a valorização do servidor. Então, assim, você se posicionar diante de um projeto é preciso. Nenhum projeto foi votado contrário por este vereador, que foi de encontro com a população. Sim. Todo projeto que desceu à Câmara de forma consciente, né, de forma a estar votando num projeto com a condição que vá de encontro com os anseios da população. Né? Um fato positivo nessa administração foi a valorização ao servidor público, né? Na questão de salário, de ticket e tal. Foi uma boa valorização. Você acha que essa valorização foi legítima, atendeu a todos? Ela foi uma valorização com fins estratégicos? Eu acho que é uma diferença muito grande entre valorização e valoração, né, do servidor. O servidor, quando você está num patamar de uma municipalidade onde o servidor não tem por exemplo, uma condição de salário adequado, qualquer efeito que você atribua nos passa até uma falsa ideia de que foi melhorado, né?
de que foi valorado ao servidor por relação ao salário. Mas não quer dizer que é o ideal, né? Então, assim, ambientes de trabalhos associados com uma melhor valoração, um aumento salarial, né? E, ao meu ver, seria muito interessante que o valor de um ticket, que poderia ser ainda maior, pudesse ser atribuído ao salário do servidor, para que lá na carreira dele ele tivesse a valorização. E muitas vezes, do jeito que um ticket, por exemplo, em caráter alimentício, do jeito que ele pode ser majorado, ele também pode ser recuado. Isso não é interessante para o servidor. O servidor precisa que seja atribuído à carreira dele, ao salário, ao valor do salário dele, que vai repercutir, obviamente, com muito mais rentabilidade. Agora, é claro que o município, lógico, o nosso município, ele não começou no vermelho, ele não vai fechar no vermelho, e para o servidor, de poder propiciar a ele uma condição melhor, porque é ele que vai servir a sociedade. E a sociedade também faz o papel dela também de cobrar dentro da sua condição. Se fizermos um pente fino nas ambiências de trabalho, nós vamos perceber que muita coisa precisa ser feita, principalmente no trato entre o ambiente de trabalho do servidor, que hoje, ao meu ver, precisa melhorar, sim. Bacana, bacana. Renato, estamos chegando aqui ao fim de nossa entrevista. Eu queria que você desse uma palavra final aí. Eu sei que você é um camarada competente para falar sobre isso, a consciência do eleitor nessas eleições. Seixas, a consciência é a primeira máquina da construção do progresso de uma nação. E a nação não começa em Brasília, começa em Santa Teresa. Sim. Se eu tenho em Santa Teresa uma preocupação de uma gestão voltada para o bem-estar social, para o crescimento da população de forma organizada, para que os nossos jovens tenham espaço, para que a população tenha os serviços básicos oferecidos de uma forma na sua integralidade, é preciso que o eleitor faça, nesse momento agora, a sua parte de forma consciente, né? A escolha de 11 vereadores na Câmara, mais o chefe do Executivo, a Prefeitura, óbvio, terá essa oportunidade. Ninguém é detentor da cadeira, ela é cíclica, mas é preciso escolher que esse time de 11 vereadores, mais o chefe do Executivo, possa ser de uma forma consciente. Ir para a urna, sim. Saber expressar o seu voto, sim. E primarmos pela liberdade dessa expressão. Que o eleitor, que o servidor, que todo teresense, todo cidadão teresense tenha a sua autonomia, tenha a sua liberdade e principalmente ir na urna e saber o que está fazendo, porque vai determinar a sua condição no decorrer de 4 anos. Né? Isso é muito importante, alavancarmos essa reflexão e ter ação concreta de saber escolher, e escolher que tenham critérios. A pessoa tem que ter critério, tem que ter posicionamento, tem que ter a competência. Né? A gente sabe que querer ser é diferente de poder estar. Né? Então é preciso ter o pulso firme e a perseverança, principalmente nesses últimos dias, de forma bastante especial. Beleza, então, no 6 de outubro, ir para as urnas com consciência. Então, seu número, Renato Cosme? 22222. 22222 é o PL, né? PL. É o PL. E Bruno Araújo, 22, e vice Júnior Márcio. Maravilha, muito obrigado pela sua participação aqui, Renato. Espero que você venha aqui outras vezes. Se Deus quiser. Amém.